Olá meus amigos e minhas amigas, mais uma vez aqui no canal Estativa trazendo outro tema. Hoje vamos falar um pouquinho da relação da maçonaria e a Ordem Rosa Cruz Amorque. Muitos se perguntam, são a mesma? Uma saiu da outra? Vamos lá então pessoal, hoje vamos tirar um pouco dessas dúvidas que deixa muitas pessoas que gostam aí do misticismo, que procuram o misticismo e tem essas dúvidas entre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria. Sendo que essas duas ordens são uma das maiores ordens do mundo e uma das mais organizadas também. Então vamos lá pessoal, a Ordem Rosa Cruz Amorque e a maçonaria não são a mesma instituição. Vamos começar por exemplo aí, verifica bem aí o símbolo da Ordem Rosa Cruz Amorque. Veja aí o símbolo, esse é o símbolo da Ordem Rosa Cruz Amorque. Beleza? Então pessoal, agora que vocês já viram o símbolo da Ordem Rosa Cruz Amorque, sempre que vocês verem esse símbolo, isso vocês vão saber que é a Ordem Rosa Cruz Amorque. Se estiver no carro, se tiver algum local, vocês sabem que ali tem algum membro ou alguma pessoa ligada à Ordem Rosa Cruz Amorque. Agora pessoal, vamos verificar aí o símbolo da maçonaria. Esse aí que vocês estão vendo é o símbolo da maçonaria. Então se vocês verem em algum carro, verem algum local na frente de um templo, vocês vão saber que ali é a maçonaria. Esse símbolo aí que vocês estão vendo é o símbolo da maçonaria, certinho? Então pessoal, agora que vocês já viram o símbolo da Ordem Rosa Cruz Amorque, viram o símbolo da maçonaria, digamos assim, como se fosse o logomarca dessas instituições. Agora vamos falar um pouquinho de ambas, de cada uma delas, certinho? Vamos falar um pouquinho agora pessoal, da Ordem Rosa Cruz e da maçonaria. Ambas têm muitas coisas em comum, assim como o rosacruzanismo, a maçonaria é um sincretismo de diversas correntes, mas ambas são independentes. Cada uma tem a sua função. Nenhuma deve obediência para a outra. São instituições totalmente divididas. São instituições, cada uma tem a sua independência total. Certinho? A Ordem Rosa Cruz e a maçonaria têm um passado comum. As duas ordens têm o objetivo de aperfeiçoar o ser humano, fazer do ser humano uma pessoa melhor. Ambas têm esse objetivo na vida de cada um dos seus membros. Existem muitas informações desencontradas, dizendo que a Ordem Rosa Cruz saiu da maçonaria, que a maçonaria saiu da Ordem Rosa Cruz. Isso não existe. Nenhuma saiu da outra. Como eu falei no começo, ambas têm um mútuo respeito, ambas têm uma boa relação. O objetivo é o mesmo, aperfeiçoar o ser humano, mas nenhuma saiu da outra. Por volta de 1614 do século 17, já se ouvia falar de uma tal Rosa Cruz. Nessa época já se ouvia falar de uma tal Rosa Cruz. Então seria um absurdo dizer que a Ordem Rosa Cruz veio da maçonaria, até porque a Ordem Rosa Cruz, quando ela já era falada, ainda não existia a maçonaria. Por exemplo, isso está nos históricos, né? A gente fala nas bases históricas. Então, em 1614, no século 17, já se ouvia falar na Rosa Cruz. E nesse tempo ainda não tinha a maçonaria. Então, por isso que a Ordem Rosa Cruz não saiu da maçonaria. Por exemplo, agora, vou mostrar para vocês umas imagens do templo maçom e o templo Rosa Cruz Amorque, para que vocês possam ver a diferença. Por exemplo aí, eu vou colocar agora a imagem de um templo maçom pela parte de dentro. Olha aí para vocês verem, isso é um templo maçom. Agora pessoal, eu vou mostrar a parte de dentro de um templo da Ordem Rosa Cruz Amorque. Verifica aí, isso, vocês estão vendo aí? Isso aí é o interior de um templo da Ordem Rosa Cruz Amorque. Vamos ver mais um da maçonaria. Vamos lá. Olha aí a parte interna de um templo maçom. É esse que vocês estão vendo, isso aí é um templo maçom. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu vou colocar mais um templo interno, mais uma parte do templo interno da Ordem Rosa Cruz Amorque. Isso aí, vocês estão vendo, é a parte interna onde é feitas as reuniões dos Rosa Cruz. Então, pessoal, isso aí, agora que vocês já viram a parte interna de um templo maçom, do templo Rosa Cruz, tem ambas semelhança, mas tem pequenas diferenças. Certinho? Vamos verificar agora a parte externa, a parte de fora de um templo maçom. Veja aí, esse é um templo maçom. A
parte de fora dele, a estrutura, como é feito. Agora, pessoal, vamos estar vendo a parte exterior de um templo Rosa Cruz Amorque. Verifica aí nas imagens. Esse é um templo da Rosa Cruz Amorque. Tá vendo aí? Agora eu vou mostrar mais uma imagem da parte exterior de um templo maçom. Verifica aí, esse é um templo maçom. Vocês estão vendo? A parte exterior. Essa aí é a arquitetura de um templo maçom. Vamos ver agora mais uma imagem de um templo da Ordem Rosa Cruz Amorque na parte exterior dela. Estão vendo aí? Esse é um templo da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, pessoal, agora que vocês já viram a parte exterior de um templo maçom, a parte exterior de um templo Rosa Cruz, a parte interior e a parte exterior também de ambas as ordens, dá para vocês ver a diferença dessas ordens aí. Certinho? Então, a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria não é a mesma ordem. Agora, pessoal, que vocês viram a parte exterior da Ordem Rosa Cruz, viram também a parte exterior da maçonaria, tanto a parte interna como a parte de fora, vocês viram que ambas têm alguma semelhança, mas não é a mesma ordem. São ordens totalmente independentes. Então, pessoal, a Ordem Rosa Cruz Amorque e a maçonaria são semelhantes em algumas coisas e coisas internas, por exemplo, é diferente. Por exemplo, a maçonaria não admite mulheres. A maçonaria só admite homens. A Ordem Rosa Cruz, pelo contrário, já admite mulheres fazer parte da Ordem Rosa Cruz Amorque. Então, as mulheres podem fazer parte da Ordem Rosa Cruz. Esses são os diferenciais de ambas ordens. A Ordem Rosa Cruz Amorque admite mulher participar e a maçonaria não. Mais uma diferença é que a Ordem Rosa Cruz Amorque são 12 graus e a maçonaria são 33 graus. Lembrando que os graus da Ordem Rosa Cruz é menor, só que são graus um pouco mais demorados. Conforme o tempo vai passando, você vai trocando de grau, vai ficando um pouco mais demorado para você chegar no outro grau, porque os estudos são maiores, são mais aprofundados, então são mais conteúdos. Mas as duas ordens têm graus, a diferença é que a maçonaria são 33 graus e a Ordem Rosa Cruz Amorque 12 graus. Não quando você chegar nos 33 graus da maçonaria ou nos 12 graus da Ordem Rosa Cruz, falar assim, agora acabou, não tem mais nada que aprender. Não, isso não significa que os estudos vão acabar. A Ordem Rosa Cruz, seus ensinamentos são infinitos. O mesmo se acontece com a maçonaria. Você chega no último grau, por exemplo, mas os conhecimentos sempre continuam. Você sempre estará aprendendo algo novo. A Ordem Rosa Cruz Amorque, como a maçonaria, tem uma parte reservada para estudos de jovens. Por exemplo, na maçonaria tem a Demolei. A Demolei é uma ordem para meninos, para garotos, para jovens de 12 anos a 21 anos. Dos 12 aos 21 anos, esses jovens vão aprendendo um pouco da filosofia maçônica. Eles vão ali se preparando. Isso não quer dizer que vão ser maçons, mas vão se preparando para talvez futuramente ser futuros maçons. Mas isso não quer dizer que uma pessoa tem que passar para a Demolei para ser maçom. Basta que ela seja convidada, uma pessoa seja convidada e ela seja feita pelos membros da ordem, que ela fará parte da maçonaria. A Demolei é para jovens de 12 a 21 anos e estudando. É uma ramificação da maçonaria, a Demolei. O mesmo se tem na Ordem Rosa Cruz Amorque, uma parte específica para ali os jovens que está iniciando a sua base na Ordem Rosa Cruz Amorque. Diferentemente da Demolei da maçonaria, que começa aos 12 anos, na Ordem Rosa Cruz Amorque, o Guia do Graal, as crianças começam com dos 6 anos aos 18 anos. Na Demolei da maçonaria, começa dos 12 anos aos 21. No Guia do Graal, começa aos 6 anos de idade, bem jovem, criança ainda, e vai até os 18 anos. A partir dos 18 anos, pode estar afiliando a Ordem Rosa Cruz Amorque, que é a Ordem Rosa Cruz Amorque se inicia a partir dos 18 anos. Então, pessoal, a relação da maçonaria e a Ordem Rosa Cruz Amorque são essas, mas são instituições totalmente independentes. As duas têm uma relação muito boa. Por exemplo, na cidade de Sinop, que eu conheço ali, existe o templo da Ordem Rosa Cruz Amorque.
mas uma das maçonarias daquela cidade tem ali um espaço reservado. São dias diferentes, não é bagunçado, misturado. Cada uma delas tem seu dia. Então é tudo legalizado, tudo certinho. As instituições estão cientes. Então uma das maçonarias daquela cidade usa ali o prédio da Ordem Rosa Cruz da Morte para estar fazendo suas atividades. A maçonaria e a Ordem Rosa Cruz, muitos maçons participam da Ordem Rosa Cruz, muitos Rosa Cruz participam da maçonaria. Ou seja, a pessoa participa das duas ordens. E as duas ordens não tem problema nenhum por isso. Então, pessoal, por hoje o que seria dito sobre a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz seria isso. Desde já eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o momento. Minha paz profunda para todos os fratres e sorores. E também agradeço a todos que estão assistindo aí. Então, pessoal, vocês aí que estão assistindo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, pode fazer seu comentário. Este canal estará trazendo novos temas, novos assuntos. Então, pessoal, desde já agradeço a todos. Muito obrigado por todos. Até breve.